Olá, pessoas que por acaso estejam vendo esse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre um tema bastante polêmico, que não tinha razão de ser tão polêmico, mas termina sendo, que é sobre Maria de Madalena, ou a mulher que teria sido Maria de Madalena está encarnada. Ou seja, Maria de Madalena está encarnada, pode-se dizer assim. E o que é que isso poderia implicar? A gente vai fazer algumas explicações no sentido de modo geral, de modo cósmico, porque Maria de Madalena, para quem não sabe, é a contraparte astral de Jesus, ou contraparte astral de Sananda, porque Sananda é o nome do Jesus cósmico, vamos dizer assim. Sananda é a superconsciência, Jesus foi um dos fractais de Sananda, que é o Jesus cósmico, como você queira chamá-lo. Mas você entende, se existe o espírito, que é isso que é importante que a gente entenda. Existe o espírito. O espírito, quando ele chega a uma certa evolução muito grande, ele não precisa se acoplar todo numa encarnação, num corpo físico. Ele consegue se fractar em mais partes. Ele consegue se fractar em vários planetas. Por exemplo, que foi, segundo informações, isso aí eu tirei de uma canalização do Pedro na casa plataforma de oração, né? Porque ela é casa plataforma. Que Jesus, se eu não me engano, foi o próprio Sananda canalizado que falou. Quando ele encarnou aqui, o Jesus Cristo, né? O encarnado aqui, ele foi um fractal. E ele aproveitou para encarnar em outros planetas, não só planetas de provas e expiações, planetas também um pouco mais evoluídos. Então ele se fractalizou, que é diferente do fractal de você ser da descendência espiritual cósmica. É como se fosse um filho espiritual. A gente não tem um filho aqui na Terra, fala, ele é meu filho. Pronto, o espírito cria um filho que também é chamado de fractal. Porque os dois têm essa natureza de ser fractal. E aí a gente poderia aprofundar mais na intenção do vídeo do que é ser um fractal. Não é esse o intuito do vídeo. Só queria explicar para vocês que, tecnicamente falando, pelos conhecimentos que a gente tem lá do livro de Urântia, do que foi trazido na casa plataforma de oração pelo próprio Pedro, é possível que a contraparte astral de Sananda possa estar encarnado? Tecnicamente falando, sim. Bastaria apenas o espírito de grande evolução se fractar em mais pedaços para encarnar. Ele poderia fazer isso caso quisesse. Existe também toda uma romantização do Cristo e tal, e tal, e tal. Tudo isso é verdade. Um espírito evoluído, uma parte de um espírito muito evoluído, do bem, da luz, só em ele se aproximar do planeta, o planeta já sente as suas emanações, porque eles já são super consciências, né? E mesmo um décimo, digamos assim, que ele se fractou em 10, um décimo de uma coisa muito grande ainda é muito grande. Principalmente aqui que as frequências são bem complicadas, né? Então, não é como se precisasse de um ser além do Jesus, né? O Jesus já faz esse efeito, como muitos outros também fizeram, né? Então é isso que vocês precisam compreender. A dificuldade técnica. E aí também vocês precisariam entender o que é a contraparte astral, que é basicamente na criação lá da mônada, onde a mônada se divide em duas, e aí se você tem a parte astral e a contraparte astral, que depois se unem em um só. Isso aí também é outro tema um pouco mais complexo, mas seria tipo um casal que volta a ser um só, quando eles começam a evoluir e vão se encontrando até realmente se unirem novamente. Seria o casal que sai da mônada. Aí seria a parte negativa e a positiva. A parte negativa e positiva, o masculino e o feminino, que depois se encontram e chegam a uma evolução que cheira a uma... É como uma espécie de ficar andrógeno, né? Ficam-se andrógeno, como os seres angelicais. Eles não têm gênero, eles são andrógenos, porque eles já têm todas as vivências do yang e do yin, do masculino e do feminino, em um ser só, né? Mas isso é bem... Pra você ver, é muito conhecimento técnico para compreender. Mas a ideia principal desse vídeo é que vocês compreendam que é possível um ser que tem a evolução de Jesus. É possível Jesus encarnar? É possível, tecnicamente falando. Não quer dizer que ele vá fazer ou também não vá fazer. A gente não sabe da programação. Mas é possível? Sim, bastava ele se fractalizar mais. Porque ele provavelmente evoluiu já mais desde 2024 anos atrás. Então, bastava ele se fractalizar mais.
Mas eu, sinceramente, eu não vejo necessidade. Já tem o Pedro, já tem uma galera boa vindo aí, mas tá lá. Segundo, isso aí é novidade quentíssima. Segundo, a revelação do Jesus canalizado pelo Pedro, ele disse que Maria Madalena estava encarnada. Então, quem quiser acreditar, acredite. Quem não acredita, não tem problema. É impossível tecnicamente falando? Não, não seria impossível. É verdade? Rapaz, eu não duvido. Eu confio no que foi dito no vídeo. Eu confio no trabalho do Pedro. E é aquela discussão, cara, tipo, isso não faz diferença na realidade. Faz diferença lá nas esferas superiores. Isso faz, porque um espírito dessa estirpe, ela vai ter muita influência nas multidimensionalidades. Agora, na nossa aqui, não faz muita diferença, não. Faz indireto, né? Espero que vocês tenham entendido. Faz uma diferença, mas é uma diferença indireta. Direta mesmo faz como a gente leva a vida. Tipo, não importa quem você é, você pode ser um espirituzão da oitava dimensão e nem sabe. Mas o que é que vai importar realmente se você vai conseguir voltar ao nível de consciência que você tinha antes? É a sua vida agora. É ela que vai determinar se você vai conseguir retornar à sua dimensão de origem. Então, no final das contas, para a nossa vida aqui mundana, importa a vida mundana. E a gente vai aprendendo todos esses temas sem julgar ninguém, sem querer ser detentores do conhecimento. A gente tem percebido como a espiritualidade vem trabalhando. E você pode achar que é, achar que não é, você só não deve, você pode, mas você não deve fazer uma coisa: ficar julgando, ficar falando que é mentira. Quem somos nós para dizer o que é ou não é verdade? Então, quando essas informações chegarem, só procurem não bater o martelo. Faça suas discussões, diga eu acredito. Ou fala assim, eu não acredito. Não tem problema. Sem brigar, todo mundo amigos, todo mundo procurando evoluir, não é assim? Então, grande abraço a todos. Essa parte realmente é bem complexa para um vídeo curto, eu tentei fazer um pouco mais curto, mas espero que vocês tenham entendido o basicão, porque realmente esse tema é complexo. Então, um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.